Louvado seja Deus. Saúde a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Estamos aqui. Damos graças a Deus pelos livramentos que nos deu no dia de hoje, por estarmos aqui juntos, reunidos no mesmo propósito, no mesmo espírito, no mesmo objetivo, de prestarmos um culto racional a Deus. Louvado seja Deus. Hoje, irmão, nós vamos falar sobre fruto do Espírito. Irmãos, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5. A partir do versículo 22. Louvado seja Deus. Fruto, irmãos, para ter um fruto é necessário primeiramente cultivar. Ter cultivo, né? Para ter fruto. E o fruto do Espírito é o amor. Louvado seja Deus. Para que possamos ter o fruto do Espírito, é necessário cultivarmos o amor. Amém? Vamos encontrar? Estarei lendo o versículo 22. A igreja leia o 23 e assim sucessivamente. Estarei lendo um versículo, os irmãos leiam o próximo. 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Todos juntos no versículo 22. Mas O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Louvado seja Deus. Podeis tomar assento. Aleluia. Fruto do Espírito, igreja, ele é em contraste com as obras da carne. É o antônimo, é o contrário. É o contraste com as obras da carne. Temos o modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Então, o cristão, ele tem que ter um modo de viver íntegro, sem ter do que ser acusado, viver com integridade. Louvado seja Deus. Ser honesto. Isso que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Essa maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito dirija e influencie sua vida de tal maneira que ele, o crente, subjuga o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. Para andar em comunhão com Deus, irmão, você tem que andar
em comunhão com o seu semelhante, que é o segundo também maior mandamento, né? A palavra de Deus diz: amai o Senhor Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o segundo, ao teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, temos que andar em comunhão com Deus. Para andar em comunhão com Deus, temos que ter comunhão com o nosso próximo. Se você pegar a Epístola de João, João diz assim, que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu próximo é mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Estão entendendo? Uma coisa leva a outra. Isso tudo faz parte da vigilância. O cristão tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele quer ter uma mentirinha, fazer uma mentirinha santa. Ah, mentirinha santa, é uma mentirinha para o bem. Não existe mentira para o bem. A mentira é do mal. O pai da mentira, irmão, que nunca se firmou na verdade, João escreve lá no capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 44, que o diabo é pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Então não existe mentirinha santa. A mentirinha ela é diabólica. Estão entendendo? Louvado seja Deus. Abre a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 8. Hoje nós vamos ficar mais aqui na introdução desse tema. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Você está na carta aos Gálatas, não volta para 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 5. Capítulo 8, versículo 5 a seguir. O que diz a palavra de Deus? Paulo instruindo aos irmãos ali. O título diz assim: a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito, de santidade e adoção. O versículo 5 a seguir diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. As coisas da carne nós só levam a morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e o quê? Paz. E paz. 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vírgula. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pode ter até, irmãos, o título de crente. Pode até frequentar uma igreja. Mas se os frutos
ele está produzindo mostra o contrário, não é de Cristo. Qual a importância dos frutos, irmãos? De cultivar as coisas boas, de ouvir a palavra de Deus e guardar, deixar ele inconsciente para o subconsciente, aí se desce ao coração, e o que o coração está cheio, a boca transmite, transborda, fala. Quando você vê o irmão encostar em você, o irmão, e em vez de falar coisas boas, só querer negredir a imagem e semelhança de Deus, que é o seu próximo, cuidado, irmão, que o fruto que ela está cultivando não é do Espírito. Pode ter certeza, é fruto da carne, é obra da carne. E a obra da carne conduz aonde? A morte. Essa vigilância que o cristão tem que ter. Jesus disse que pela árvore conhecereis o fruto. Pela árvore conhecereis o fruto. Jesus está falando em parábolas, em figura de linguagem, está dizendo: o que você está produzindo é que vai dizer quem você é. É isso que Jesus está dizendo. O seu testemunho, o seu comportamento, as suas atitudes, é que vai dizer quem você é. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz: pelo fruto conhecereis a árvore. Estão entendendo? Louvado seja Deus. E muitas pessoas se preocupam muito de estar numa vigília, né, irmão? Mas não se preocupam de estar num culto como esse. Ah, pastor, eu fui na vigília, todo mundo quebrado, a semana toda quebrada, o mês inteiro quebrado, eu fui na vigília. A vigília não é para quebrar ninguém, a vigília é para edificar, é para fortalecer, é para dar vida. Quando você vai se espelhando em Cristo Jesus. Quando você vai a buscar do Espírito, para se revestir do Espírito, um propósito para ser usado na obra de Deus e para a obra de Deus. Você não fica quebrado, você fica fortalecido. Mas quando você vê um cristão que diz que foi para a vigília, aí não vem na terça, não vem na quinta, você está tudo quebrado. Funciona até hoje, pastor. Vai se converter em nome de Jesus. Vai buscar as obras do Espírito. Amém, irmãos? Eu até comentei com o irmão, falei: irmão, eu não proíbo ninguém na vigília. Agora, o que eu não aceito, que eu não concordo, que eu não admito, é a pessoa deixar os trabalhos da igreja para estar nas vigílias. Quando você cumprir todas as suas obrigações na igreja, você pode ir para a vigília. Só que se chegou na vigília, não vai dormir não. Se não vai trabalhar, vai para a escola dominical, se for uma vigília no sábado. Ah, pastor, uma vigília que eu vou na sexta, então vem o horário das 8 às 9. Estão entendendo? Aí é fruto do Espírito. Por quê? Você está cultivando algo para que você possa cada dia mais ser usado na obra de Deus. Mas quando você vai para uma vigília com os olhos espirituais, você tem que saber discernir quem está fazendo para agradar a Deus, quem está fazendo para se mostrar para o homem. Quem faz para se mostrar para o homem é a obra da carne. Estão entendendo? Começaram a questionar Jesus. Se eu não me engano, é o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do versículo 22, 23. Como que eles deveriam adorar Jesus? Se era no monte, se era em Jerusalém, onde é que era? Começaram a questionar. Jesus diz assim, capítulo 4, versículo 23 e 24:
Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Jesus não está botando um lugar específico para você adorar Ele. Não é espírito e é verdade. E ele diz ainda mais, porque Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores me adorarão, os verdadeiros, em espírito e em verdade. É isso que a palavra nos ensina. Jeremias 23, versículo 3. Deus é o Deus de perto e não é também de longe. Ele enche toda a terra, uma terra escabelo dos pés de Jesus. Ele estraga e lapou os pés. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Aonde você invocar, você vai achar. Quando você invocar em espírito e em verdade. Glória a Deus. Esse é o Deus das causas impossíveis. Esse é o Deus que criou o céu e a terra. Louvado seja Deus. Amém? Versículo de número 10. Estou ainda com a Bíblia aberta, já, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. 11. E seu Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, que é o Espírito de Deus, né? Em letra maiúscula. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Quando estivermos lendo a palavra de Deus, você tem que prestar bastante atenção. Quando o Espírito está escrito com letra maiúscula, com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Quando está com letra minúscula, pode ser o Espírito do homem ou o Espírito diabólico. É por isso que você tem que ler texto com texto. Amém? Para não criar pretexto. E existe texto, existe contexto, que ele é próximo do versículo que você lê. Tem que aprender isso. Às vezes, antes do versículo que você vai ler, está a explicação. Ou às vezes, após o versículo que você leu. Se chama o contexto próximo. Existe o contexto também distante. Às vezes você lê num livro, você vai encontrar a resposta lá em outro livro. E existe também o contexto remoto. O que é isso, pastor? Às vezes é necessário você ler a Bíblia toda. 31.600 e outros versículos. Para que você possa entender aquele versículo que você lê. Então, muito cuidado, irmãos. Pessoas que às vezes lêem um versículo isolado, chega no seu portão e fala que Deus é amor, Deus não vai fazer isso, não vai apertar. Não, Deus é amor, mas você lê também que Deus também é justiça. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que não pode ler isso sem contexto. Estão entendendo? Louvado seja Deus. E aquele que tem fruto do Espírito, o fruto do Espírito faz com que você tenha sede, vontade de ler a palavra de Deus. Eu achei lindo, irmão. Falei uma palavra aqui, o irmão não entendeu. No outro dia, ele falou, pastor, eu quero aquela palavra. Ele disse, o que, pastor? Isso é lindo, irmão. A pessoa está interessada, está querendo aprender de Deus. Irmão, eu vou procurar para você. Você não vem aqui, irmãos, só por vir, não. Vem para buscar de Deus, para querer aprender.
Cultivar esse espírito. Quando você cultiva, irmão, esse fruto, ele vai crescer, vai dar mais fruto. Sabe quem dá semente? É Deus. Pastor, mas isso não está na Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 10. Vamos ver se é isso mesmo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Vamos ver se é Deus que dá a semente. Todos encontraram? Amém. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. É Deus que dá a semente. É por isso que o cristão tem que ser fiel nos seus dízimos. Por quê, pastor? Porque se você tem 10 reais, uma semente, quem deu foi Deus. Os 10 reais foi Deus que te deu. Por que você não vai dizimar R$1? Ah, mas R$1 é muito pouco. Se você não é fiel no pouco, irmão, como é que você vai ser no muito? Se Deus te abençoar com um salário de R$10.000, mas você pegar R$1.000 assim, a mão vai trancar, a mão vai precisar de um pé de cabra para abrir sua mão, porque você não vai ter coragem de dizimar. Estão entendendo, irmão? Quando você entender isso, que é Deus que te dá tudo que você tem, você vai falar: opa, eu preciso mudar, eu não vou pensar, para que Deus possa ser responsabilizado por mim, para que eu possa ter crédito com Deus. Não estou falando crédito, irmão, financeiro, não estou falando crédito, sabe que crédito? Confiança de Deus para conosco. É isso que Deus quer de nós, irmão. Pessoas nas quais Ele possa confiar para a sua obra. Nos dias, irmãos, atuais, está difícil. Está difícil. As pessoas vêm para a igreja, irmãos. Entram para o Evangelho, mas não deixam o Evangelho entrar na vida deles. As pessoas só querem buscar de Deus, mas não querem dar nada para Deus. Estão entendendo? E Deus quer abençoar Abraão de todas as formas. Mas chegou uma hora que Deus pede algo para Abraão. Está em Gênesis capítulo 22. Abraão, eu quero ser o único filho. Já pensou, irmãos? O filho da promessa. Deus pediu algo para Abraão. E Abraão, por que o único? Pastor, mas Abraão já não tinha Ismael. Mas Ismael já tinha saído de casa, irmãos. Era o único que estava ali. E era da promessa também de Isaac. Só que Abraão não negou a sua fé. O que você está negando para Deus, que Deus está pedindo para você? Deus está pedindo frutos do Espírito. Frutos de arrependimento. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Frutos de mudança, frutos de transformação, frutos de renúncia. Louvado seja Deus. O crente não autêntico tem que renunciar às coisas mundanas. Estão entendendo, irmão? Você não pode ser crente com só 2h30, não, só dentro da igreja, não. Você tem que ser crente aonde você estiver.
Bless. Bom cristão, todo mundo é nosso. É a palavra de Deus. Está lá naquele quadro lá. João 8,47. Onde Deus escuta a palavra de Deus. Esse escutar vai colocar em prática. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele é tão tremendo que ele tem ciúmes de nós. Não é ciúmes doentio de homem para a mulher, não, irmãos. É ciúme, quer dizer, ele tem zelo, ele zela, ele cuida de nós. E ele não quer que nós andamos de qualquer maneira, de qualquer forma. Pastor, essa palavra está sendo para mim como, irmão? Glória a Deus, aleluia. Quando você achar que é para você, irmão, é porque você sabe que precisa melhorar. E quando você põe na cabeça que precisa melhorar, Deus entra, transforma e faz a obra. Aleluia. Você sabe por quê? Nunca ninguém mandou parar de usar roupas igual aos mundanos. Nunca ninguém, pastor nenhum, mandou ele parar de andar de bermudas na rua. Nunca. Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, me incomodava, eu não me sentia bem. E não pensa que é aqui não, irmãos. É no interior, não tem nenhum de vocês. Onde muitos estão lá nas águas, nas praias, jogando bola. Do jeito que eu ando aqui, não te quero ir lavar, mas a roupa social da mesma forma. Mas pastor, você está aqui de sapato. Estou de sapato, irmão. Se eu for fazer uma caminhada, eu vou colocar um tênis. Uma roupa para fazer uma caminhada. Mas para ir no mercado, encontrei um irmão, um diácono, lá no. Isso aí faz algum tempo. E faz, mas só comendo. Lá no Oeste. No Oeste. Estava aí o meu filho, que nem na igreja estava indo. E o abençoado lá com camiseta de futebol. Calçãozão. Aí meu filho falou, pai, aquele irmão não é obreiro lá da tua igreja? Meu filho não está na igreja não, irmãos. A pessoa tentou esconder atrás da caixa de som, atrás de uma prateleira. Aô! Vem cá, meu. Cumprimentei ele normal. Não falei nem dei um cajadinho aí, igual eu estou dando meu irmão aí. Não falei nada com ele. Ele está aqui na igreja hoje, irmão? Não. Ele foi para outra igreja, saiu daqui. Aí sentou pela sorveteria de camiseta regata, de bermudão, chinelão no dedo. Quer dizer, preferiu sair, na verdade, para ficar na vontade da carne, para fazer o que quer, andar do jeito que quer. Quer a salvação, mas não quer renúncia. Sem renúncia, não há salvação. Estão entendendo? Pastor, não é a roupa que salva, quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Mas aquele que anda com Jesus, ele é diferente. Estão entendendo? Estão entendendo que uma coisa leva a outra? Uma coisa leva a outra. É por isso, irmão, que antes de sair da nossa casa, nós temos que olhar no espelho. O espelho vai refletir a tua imagem. Para você corrigir alguém, exortar alguém, você tem que saber como é que você está para exortar alguém. Se você está em condições de exortar alguém. Está entendendo? Por quê? Porque você está sendo observado. Eu estou sendo observado. A igreja está sendo observada. Aquele irmão, aquela irmã, é o obreiro lá da tua igreja, pastor? Rapaz,
treinamento e vai ver Deus operar prodígios e maravilhas. Louvado seja Deus. Quando você falar, a igreja vai aceitar, a igreja vai entregar, porque a igreja sabe como é que está a tua vida diante de Deus. Estão entendendo? Frutos do Espírito. Ah, pastor, foi a obra da carne, foi difícil, agora vai ser moleza, vai ser fruto do Espírito, vai ser uma bênção. Terça-feira vai ser, para produzir fruto, irmão. A árvore tem que estar com a raiz bem profunda. Louvado seja Deus. Vem a seca, vem a falta de água, a raiz, em vez de murchar, irmão, ela vai mais profundo ainda, buscar umidade. Glória a Deus. E o crente não tem que buscar a água viva que jorra de dentro de Deus, para que nunca mais possa ter sede. Foi isso que aconteceu lá naquele tanque com a mulher samaritana. Se você provar, se você provar da água que eu te der, da cai, ei, catabaná, Deus grande, nunca mais terá sede. Aleluia. Louvado seja Deus. É uma água que jorra da morte para a vida. Glórias a Deus. Aleluia. Aquela mulher não achou que Jesus era menor do que Jacó. Aquela mulher que achou que Jesus era menor do que os profetas. Aquela mulher que achou que Jesus não tinha condições de tirar água daquele poço. Não demorou nada, 5 minutos de conversa. Ela disse: eu vejo que é mestre. Louvado seja Deus. Eu vejo que é profeta. Aleluia. Aquele que tem um encontro com Jesus, irmão, ele começa a ver diferente, ele começa a agir diferente, ele começa a andar diferente, ele começa, aleluia, fazer a obra de Deus diferente. Glória a Deus. Aleluia. Ele produz fruto do Espírito. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas vamos lá. Hoje é só introdução, viu, irmãos? Mas o Espírito de Deus é tremendo. Aleluia. O Espírito de Deus, irmãos, Ele nos ama de tal forma que Ele não quer mistura no nosso meio. Aleluia. Nós temos que ter experiência. Nós estivemos orando ontem. Você vê coisa terrível, uma pessoa, irmão, possuída pelo adversário. O adversário incorpora uma pessoa. Mulher retorcendo com uma cobra assim, irmãos, e aquele zurro terrível, feio. Mas a glória de Deus, ontem ela confessou e aceitou Jesus. Aleluia. Pois que aquele espírito imundo saiu da vida dela. Então não é de qualquer forma, irmãos. Glórias a Deus. Versículo de número 12, né? João 8, Romanos 8, versículo 12. Todos encontraram? Amém. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Sabe o que está dizendo esse versículo, irmão? Se nós continuarmos com as mesmas práticas que éramos antes de aceitar a Cristo, nós vamos viver espiritualmente. Estão entendendo? Mas se nós renunciarmos à nossa própria vontade, os nossos próprios costumes que tínhamos antes de conhecermos a Cristo, sermos um cristão, aí nós vamos ter vida, vamos viver. Estão entendendo? Quando vir num culto como esse, irmão, não pega só para você não, viu?
que a palavra de Deus, ela faz o que lhe apraz, o que lhe convém, ela não volta vazia. Às vezes o irmão fala, o pastor me viu e eu estava assim, é para mim, não, tem só você não. Então não pegue só para você. Deixa a voz do Espírito de Deus falar no teu coração. Porque Jesus, irmão, quando ele exorta, sabe o que é? Para o nosso crescimento espiritual. É para matar não, irmãos. É para o crescimento espiritual. Louvado seja Deus. Para que possamos viver. Versículo 14 ou 14, como se entender. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Espírito com letra maiúscula, esses são filhos de Deus. Estão entendendo? Louvado seja Deus. Aleluia. Na próxima terça-feira, nós vamos esmiuçar mais ainda esses versículos. Amém, igreja? Não falte. Glória a Deus. E comece a produzir frutos do Espírito. Olha quais são os frutos do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nós não chegamos ainda no primeiro, na verdade, só uma introdução. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Santo de Israel, que essas palavras, Pai, fica, Pai, gravada na mente, no consciente, no subconsciente de cada um que entrou por estas portas, Pai. E que haja mudança, Pai, de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude. E que o Teu nome, Pai, venha ser e continua sendo exaltado através de nossas vidas. Eu te peço, abençoa Teus servos, Tua igreja. Dá força, Senhor, para que não venhamos olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas que continuamos, Pai, com passos firmes, olhando para o alto, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa a Tua igreja da vitória, em o nome do Senhor Jesus. Todos digam graças a Deus. Amém. Amanhã tem mais palavra de Deus. O médico tem teologia. Quinta-feira, o grande culto, na direção do nosso diácono Roberto. Às vezes o diácono Roberto não está vindo na terça-feira, porque ele está cobrindo o pastor Marcos numa unidade aí. Às vezes o pastor Marcos não pode ir, então ele vai dar aula na terça-feira, num básico de teologia. Amém? Louvado seja Jesus. Sexta-feira tem que sair com as irmãs. Né, irmãs? Sexta-feira tem que sair com as irmãs. No culto de sexta eu falei sobre os jovens, né? Falei sobre as irmãs. Mas todas as irmãs que sentam lá atrás, a maior parte já conversou comigo, já sabe. Então não pode pegar para você. Você que já sabe, já falou por que você senta lá. Não pegue para você. É um culto de Santa Ceia, às vezes nem termina o culto. Aí o pastor fala algo, as pessoas em vez de obedecer, para benefício da obra de Deus, para melhorar a obra, para que todos vivam em união. Mas a pessoa nem sendo culto, ele já está murmurando. Deus não se agrada da murmuração. Estão entendendo? Deus não se agrada da murmuração. Era 600.000 pessoas que iam entrar na terra prometida, a nova Canaã. Só entrou Josué e Caleb, só 2. E Deus não mudou, ele é o mesmo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, no Velho Testamento, hoje, no Novo Testamento, e será eternamente na eternidade. Amém? Em nome. Curva a sua cabeça.
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que está conosco hoje, continue conosco para todos sempre. Digam amém. Não saia se chegar na mão do Senhor, vamos saudar a paz do Senhor Jesus.